Bom, boa noite. Eu já cumprimentei a todos hoje, né? Pessoalmente, que é muito bom, né? Cumprimentei a todos. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira de psicografia, sempre uma sexta-feira especial aqui no Nova Era para todos nós, né? Sempre uma noite muito agradável. E como é de praxe, essa palavra praxe é coisa antiga, né? Da época de venda de padarias, né? Então, como é de praxe, nós vamos dar uns avisos que eu sempre dou todos os meses. Porque sempre tem pessoas que são novas, que nunca vieram, tem outras que faz tempo que não vêm, né? Então, todos os meses eu dou esses mesmos avisos, né? O primeiro aviso é assim, todas as psicografias aqui na casa sempre acontecem nas últimas sextas-feiras do mês, tá certo? Sempre nas últimas sextas-feiras. Agora, quando ocorre de ter um feriado na última sexta-feira, a gente adianta uma. A gente não faz no feriado. Então, se a última sexta-feira do mês vai ser feriado, a gente adianta, tá certo? Mas no Instagram, hoje em dia, nós sempre colocamos lá propaganda lá no dia tal, a gente sempre avisa a data. Mas se a pessoa não viu a data e quer vir, é sempre bom perceber. Não é feriado? Pode vir na última sexta-feira, tá certo? O horário para solicitar a psicografia é sempre entre 6h30 e 7h30. Eu sempre oriento, não chegue muito cedo, né? Porque você vai ficar esperando lá fora. Se chover, vai chover na cabeça, porque a gente só chega aqui umas 6h20 para abrir, né? Para abrir o portão para entrar. Então, se você chega ali 6 horas, se cair uma chuva, vai ficar na chuva lá fora. Então, tente chegar entre esse horário, 6h30 e 7h30 da noite. Legal? Depois das 7h30, vamos dizer que a pessoa não, só deu para chegar às 7h40. Então, para pedir a psicografia não vai dar mais. Né? Porque tem uma organização, uma logística, né, na atividade de psicografia. Então, a pessoa, desse horário em diante, já não dá mais para a pessoa ficar entrando lá dentro. Mas eu não quero pedir a psicografia, só quero ir lá para assistir a palestra, ouvir música. Tá tudo bem, pode vir. Não precisa pedir psicografia, não é porque veio na sexta-feira que é obrigatório pedir a psicografia. Não, pode vir apenas para participar, tá certo? Eu tô a fim de dar um passeio, vou lá, né? Fazer uma coisa diferente, vou no Nova Era lá assistir umas palestras, né? E sempre bom, né, trazer o nome do ente querido, de quem vai se pedir a psicografia. Se possível, data de nascimento e data de desencarne, tá certo? Ah, mas eu não tenho todos esses dados. Tudo bem, vem assim mesmo. A comunicação, a comunicação espiritual, ela funciona pelo pensamento. Tanto lá no mundo espiritual como no mundo físico, é sempre pelo pensamento. Então, se você está pensando na pessoa, está tudo certo. Uma coisa importante, é bom ter aqui a presença do solicitante. Se a pessoa vai solicitar a psicografia, é sempre importante que ela esteja presente. Senão a pessoa vai pensar assim, eu vou pedir pelo meu chefe que ele não quer vir. Eu vou pedir pelo fulano de tal que não é meu vizinho, ele quer receber a psicografia, mas ele não quer vir. Então é assim. O mínimo de exigência que pode se fazer para uma pessoa que quer pedir uma psicografia é que ela se locomova, saia da casa dela e vá até o lugar de receber a psicografia. Tudo tem exceções. Eu tenho um vizinho, ele não pode andar, não tem condições de andar, ele não tem condição de sair de casa e quer uma psicografia. Tudo bem, a gente entende. A gente abre uma possibilidade, né, para uma situação adversa, né? Mas o ideal é a pessoa sempre estar presente. Tá certo? Primeiro porque quando as pessoas vêm aqui, os entes queridos nossos também estão presentes. Imagina você chega, fulano pede uma psicografia, você está lá no mundo espiritual. Aí você chega aqui, mas cadê fulano? Mas ele terceirizou, eu pedi para o vizinho, pedi por ele. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse desencarnado, eu nem mandava mensagem. Eu não mandava, não é verdade? Terceirizou para pedir a psicografia, a não ser que, naquele caso, que a pessoa não tem condições de solicitar, tá certo? Mas a gente sempre pede a presença do solicitante. O nosso horário aqui, ele vai até 9h30, 9h40, não tem jeito, né? Existe um processo, né?
escrever uma psicografia não é uma coisa assim tão rápida assim, né? E mesmo que seja rápido, né? Cada pessoa às vezes dá uma folha e meia, né? Então, ninguém consegue escrever tanto assim. Por mais rápido que a pessoa seja, ela tem um tempo, né, para escrever, né? Então, a gente fica aqui até umas 9h30, 9h40, até terminar lá dentro. Vai terminar todo o processo, vai ter o processo de chegar, de passar, né, fazer a ficha, parte de musical, vai ter a parte da palestra até 9h40, porque a gente tem que ocupar o tempo com alguma coisa boa, senão vai ficar todo mundo aqui pensando, falando que não deve, e também não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. É, Lembrando sempre que uma coisa que é importante, que às vezes a pessoa que não conhece espiritualidade não entende muito isso. Lembre-se sempre, a pessoa quando desencarna, ela continua sendo a mesma, né? Teoricamente, continua sendo a mesma. Então, todo mundo sente saudade. Se a gente sente saudade do lado de cá, lá do lado de lá, eles também sentem saudade. É bom que se entenda isso, né? A emoção acontece em todos os lados. Então, enquanto nós estamos aqui, é muito, muito importante manter o pensamento, pensamento elevado, pensando em coisas boas, principalmente daquele ente querido que nós estamos pedindo mensagem, né? Lembrando que boa parte dos espíritos lá conseguem ler os pensamentos. Então, às vezes a gente não verbaliza, mas está pensando, eu lembro quando ele não pagou aquela conta e deixou para mim. Então, evita nem pensar, né? Não tem aquele que faz nem pensar, é nem pensar mesmo, tá certo? Então, mantenha o pensamento elevado. Eu sempre falo isso, não é nem só aqui nesse momento, mas nos nossos lares. Quando a gente está falando dos nossos entes queridos que já partiram, lembre-se sempre, a reencarnação é um ciclo. Acabou o ciclo, a pessoa desencarna, acabou. O que ela fez de certo, fez. O que fez de errado, fez, já foi. Não adianta mais pensar. Porque às vezes naquele almoço de domingo que a gente está lá comendo uma macarronada, lá falando mal dos entes queridos, às vezes aquele ente querido está nos visitando justo naquele dia, está lá no nosso lar, ouvindo tudo que a gente fala dele. E é muito triste você visitar o seu lar e ficar ouvindo coisas desagradáveis, né? Então, quando falar dos entes queridos, falem coisas boas, lembrem de coisas boas, tá certo? Depois que, caso vocês hoje recebam a psicografia, aí eu fui receber a psicografia daquele mesmo ente querido só depois de 6 meses, do mesmo que você recebeu. Mas eu fui e não recebi. Tudo bem, você pode vir todo mês aqui até receber. O portão está aberto lá, né? Todo mundo aqui é bem-vindo, todo mundo pode entrar à vontade. É gratuito, ninguém paga nada, então pode vir quantas vezes quiser. Mas eu recebi do João esse mês. O mês que vem eu não posso receber do João, mas posso pedir da Maria? Pode. Você não pode pedir do mesmo ente querido. Se você recebeu, você pode vir e pedir de um outro ente querido que você queira pedir. Tá certo? Só não pode pedir daquele mesmo. Então, de outro, pode vir o ano inteiro aqui, em todas as reuniões de psicografia, pode pedir de quantas pessoas quiser. Não existe limite para isso, tá certo? Outra coisa importante, não façam expectativas. Eu acabei de falar aqui que a pessoa não muda quando ela desencarna na questão dos sentimentos, mas é bom que você entender que quando você sai de um lugar e vai para outro, e começa a ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, é claro que em algumas coisas você vai se modificar, né? Isso é natural, né? Se você for sair daqui do Brasil e for morar no Japão, ficar lá 10 anos, quando você voltar, ninguém quase nem te reconhece mais. Porque a pessoa muda muito, muda até a feição física. Então a pessoa quando chega lá, não tem dinheiro. Não precisa trabalhar por dinheiro para sobreviver. Tá certo? Ela tem outras formas de sobrevivência. Então não existe essa forma de viver que nós temos aqui encarnados. Então é natural que a pessoa vai falar de coisas espirituais.
Não vai ficar falando de coisas materiais, ficar falando, lembra daquele bilhete de loteria que eu joguei? Não vai falar, esquece. Então, vai falar de coisas que ele quer comunicar. Quem quiser entender isso, eu sempre falo isso. Leia a parábola de Jesus que se chama O Rico e o Lázaro. Vocês vão entender como é que funciona a comunicação, porque lá explica direitinho como é que funciona, sabe? Que o rico chega do lado de lá e ele muda toda a cabeça dele, tá certo? Então, entendam isso, que ele vai falar aquilo que ele quer falar. Então não fique com uma expectativa, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. Não fica nessa expectativa. Deixa que ele fale o que ele quer falar e tente entender o que ele quer comunicar para vocês, tá certo? Caso haja dúvidas, no final, quando terminar tudo lá, a pessoa vai vir aqui, vai entregar a psicografia de quem veio, tá certo? Então, talvez nem todos recebam. Talvez nem todos recebam, tá certo? Então, muitas vezes uma pessoa, primeiramente, não recebe a comunicação daquele ente querido, porque às vezes o ente querido não está em condições de dar comunicação. É bom que se entenda isso. Nem sempre está em condições. Ele pode estar em tratamento no hospital, pode estar com algum problema que está incomunicável, não pode dar comunicação. Então, pode correr? Pode. Muitas vezes um mentor vem e dá comunicação por ele, mas aí vem marcado embaixo, que é o mentor que mandou. Tá certo? Então é comunicado isso. Então a pessoa tem que entender isso. Tá certo? Então no final, caso vocês tenham dúvidas da eu li aqui, não entendi a mensagem, não entendi o que está escrito nessa frase, tem uma palavra aqui que eu não consigo entender a palavra que está escrita. Então as pessoas que trabalham lá dentro estarão aqui e podem ajudar a tirar essas dúvidas. Não é para ir com dúvidas para casa. E também, se não receber a mensagem, não é para ficar desesperado, né? Que às vezes a pessoa vem para receber a comunicação e ela está tão ansiosa para receber que ela não recebe, ela fica assim, sabe, fica enlouquecida, desesperada. Não, a vida continua. Se não receber hoje, volta o mês que vem, volta no outro. Está sempre aberto, aí pode vir quantas vezes quiser. Então, caso não receba, não se desespere. Vá tranquila para casa, agradeça por ter estado aqui e confie em Deus que você vai ter outras oportunidades de receber essa comunicação, tá certo? Eu acho que, no geral, acho que era isso que eu tinha para falar, tá certo? Tem umas questões, às vezes, de cores, né? É bom que você entenda isso. Às vezes, algumas psicografias vêm com desenho, vêm com cores. Tem gente que gosta de definir todas as cores, né? Eu prefiro deixar para que cada um olhe as cores e tente, pela sua intuição, tente entender o que significam as cores dos desenhos, tá certo? Cada um faça a sua parte, né? Já falei, já. Vai. Bom, acho que é isso aí que tinha para falar. E a gente vai fazer uma oração inicial aqui para começar. Vou pedir para todo mundo para se tranquilizar. E vamos nesse momento relaxar. Vamos respirar com bastante tranquilidade, com bastante suavidade. Vamos sentir uma coisa gostosa que a gente deve sentir quando faz uma oração. Que esse sentimento dessa oração envolva todo o nosso corpo, todo o nosso espírito. E vamos buscar a presença da espiritualidade que sempre está conosco nesta casa. Lembrando que muitos dessa espiritualidade são nossos entes queridos que aqui estão. Vamos buscar a presença de Jesus, nosso Mestre, sentir a presença de Jesus conosco, não só aqui, mas em todos os momentos de nossa vida. Buscar a presença de Deus, nosso Pai maior, esse Pai que nos provê de tudo aquilo que necessitamos para vivenciar nossas experiências, esse Pai de amor, esse Pai de misericórdia, a quem pedimos permissão para darmos continuidade nas atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora minha amiga Deise vai seguir aqui, né? Vai trazer umas palavras para nós até as 9h30. Então vamos lá. Nós vamos começar aí falando da pergunta
843, né? Que diz assim: o homem tem livre-arbítrio sobre os seus atos? Todos concordam? Uma coisa que eu venho percebendo, né, no decorrer de falar com as pessoas é assim, uma coisa que nós precisamos realmente entender. Livre-arbítrio é presente de Deus. É um presente. Nós somos criados e Deus nos dotou, não é, de uma oportunidade, que é a oportunidade de agir pela nossa livre vontade. Então, ele é um presente. É bom que se diga isso. O que nós vamos percebendo? Que nós acusamos o outro por ele ter a liberdade de agir. Porque você faz isso? Porque você agiu assim porque você é livre. Né? Seu livre-arbítrio foi a sua escolha, você que quis. Não é? Então, isso é um olhar muito pobre da nossa parte, quando nós vamos entender o livre-arbítrio como presente de Deus, não é? Então, não teria sentido ele nos dar uma coisa se nós não tivéssemos, não é, a oportunidade de utilizar. Usamos a liberdade de agir e de pensar para que nós nos tornemos melhores. Cada um no seu tempo. Ah, mas você não melhorou porque se você tivesse feito assim, diferente, estaria melhor. Nós ainda não temos o conhecimento anterior da nossa vida. Alguém tem? Sabe o que foi no passado? Ninguém tem. Se nós não temos condições de analisar o outro por esse prisma. Porque para que eu possa dizer, olha, a tua vida é consequência daquilo que você escolheu, eu preciso olhar as muitas reencarnações que trouxeram a pessoa até aqui. E aonde ela está é o melhor que se pode fazer por ela mesma. Então, como age o livre-arbítrio? Do jeito que eu estou, na minha experiência, é onde que eu estou. Aonde eu moro, o local, que eu trabalho, que eu exerço. É tudo livre-arbítrio. Estamos no campo do livre-arbítrio. Podia ser melhor? Poderia. Mas esse mesmo livre-arbítrio que nos foi dado de presente, nós mal utilizamos. Então, se hoje eu estou aqui e eu não estou feliz com a vida que eu tenho, porque é isso, né? Todos são felizes aí? Olha, tá vendo? Não é? Não é uma coisa para nós pensarmos? Se eu não estou feliz hoje, não se deve apenas, né, às coisas da vida dessa reencarnação. Eu estou respondendo à minha liberdade de agir e de pensar, de um passado do qual não lembro, mas que eu perdi a oportunidade da vida para me reajustar pelo amor. Então, não tem como nenhum de nós promover a felicidade do outro. Nesse sentido, obviamente, não é? Como é que eu vou promover a felicidade do outro na liberdade que ele teve de agir por ele mesmo? Por isso que o livre-arbítrio é intransferível, individual. E cada um no seu campo de ação. Ah, mas poderia ter um campo maior? Poderia. Como que se faz isso? Pela prática do bem. Incansavelmente. A um ponto que nós possamos esquecer quem somos, o meu ego, né, o meu orgulho, que nós já vimos aí todos trabalhando a respeito disso, e trabalhar pelo bem. E o bem não é o bem do meu núcleo familiar. O bem é o bem de todas as criaturas. Ou daquele que meu livre-arbítrio me colocou. Então, aonde eu moro,
na comunidade que eu moro, dentro de um estado, dentro do meu campo de trabalho e na sociedade da qual eu estou inserido para poder produzir um campo maior de ação. Tudo bem, gente? Muito difícil? Podem perguntar se alguém tiver dúvida. Se nós soubermos, nós vamos, né, agilizar. Se não, pedimos ajuda aos universitários, né? Tudo bem? Vamos entender isso? Pela misericórdia divina? Porque é tantas as recorrências a respeito da liberdade de agir que chega uma hora que ou nós pensamos que todos estão sem a noção, a devida noção, né, do que seja realmente o que os espíritos quiserem nos esclarecer, ou nós estamos tão envoltos, né, na nossa maneira de agir que não percebemos, né? Muito bem, vamos lá. Voltei, né? Estou voltando, né? Ah, foi. Estava do lado, né? Então, maravilha, já compreendemos isso, que o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de pensar e de agir. O que é o pensar? Já analisaram isso? O que é o pensar? Eu penso a todo instante. Eu não paro de pensar. Todo tempo eu crio imagem, eu recrio imagem, a minha mente vai para o meu lar, vai para o meu trabalho, vai para o meu desafio. Ela usa momentos de fuga, ela vai para aquilo que ela se compraz. Isso é o pensar. Então, se eu tenho pensamentos mais elevados, os meus pensamentos são a busca das soluções dos meus desafios. O que é o melhor para alguém, o que é o melhor para mim. Se eu tenho um objetivo, se eu tenho um projeto. Pensamento mais elevado. Se ele não é tão assim, está mais inferior, não é? Esse padrão, eu vou buscar o quê? As coisas que me comprazem, que eu não quero modificar em mim mesmo, que faz parte de algo que eu desfruto, as minhas sintonias, as minhas afinidades. Isso faz parte da minha natureza de pensar. Naturalmente, aqui, como nós estamos, nosso pensamento está agindo. O que vai qualificar esse pensamento? Porque um pensamento tem uma qualidade, né? Boa ou não. A minha forma de sentir. Então, se eu estou aqui, nós viemos aqui hoje, nós temos um dia específico na casa, né? Nós viemos em busca de uma mensagem. Se hoje estou aqui, como é que está a minha natureza de sentimento? Está ansiosa, está revoltada, está amargurada, quer resposta para a vida? É a minha forma de pensar, eu qualificando com o que eu estou sentindo. Eu estou nervoso? Eu estou infeliz? Eu estou indiferente? É o pensamento e nós dando característica à forma que nós pensamos. Por que é importante isso? Porque quando nós desencarnarmos, isso é normal, tá? Eu considero normal desencarnar. O único cara que viveu 126 anos aqui foi Moisés. Hoje em São Paulo, mais ou menos, a gente vê uma, duas pessoas com 104 anos. Uma, duas. No mundo, raro, às vezes de 116. Raro no mundo que nós estamos encarnar. Então, isso quer dizer que com 104 anos nós podemos viver. 116, se nós formos a turma que estão aí parando, né, querendo 116, vai ser um ou outro. Não vai ser todos nós, não. Eu até gostaria de dizer, já pensou? Nós chegarmos nessa característica, não é? Por que é importante nós falarmos isso? E do pensamento? Porque nós não vamos mudar o pensamento quando nós desencarnarmos. Não vamos. Nós seremos quem nós somos. A reencarnação
é um processo de progresso. Então, eu tenho meu tempo de vida aqui, com aquele objetivo, venho realizá-lo da forma possível, com a expectativa de fazer 100%. Os espíritos dizem que nós não somos espíritas completistas, pessoas completistas. Ou seja, fizemos uma programação para vir aqui cumprir, e quando chega aqui, do 100%, a gente consegue fazer uns 45, 47. Não completa aquilo que nós desejamos. Os espíritos nos relatam. Então, nós vamos ser, do outro lado, quem nós somos. Às vezes, nós temos a expectativa, e é muito comum entre nós, que quando nós temos algum desencarne, nós passamos aquele processo todos do luto, né, que nós bem o conhecemos, e aquela pessoa que parte, nós colocamos uma expectativa, não é? De que vamos ter a mensagem rapidamente, que tem uma recuperação imediata, mas isso ainda para nós é um grande desconhecimento. O que o Livro dos Espíritos nos diz em relato a respeito dos nossos irmãos? Que quando nós desencarnarmos, qualquer um de nós vamos ter um processo de tribulação. O que seria isso? Eu não sei onde eu estou. Para ficar um exemplo de fácil assimilação, é como se nós... Alguém aqui já desmaiou na vida? Quem desmaiou aqui para mim? Levanta a mão, por favor. Quem mais? Desmaiou? Ó, tá vendo? Tem bastante gente, É como desmaiar, não é? Você tem um desmaio rápido, você fica um tempo desacordado, num momento que você não sabe exatamente onde você está. Você desperta porque tem sempre alguém que grita, né? Oh, Maria, Maria, João, João. Né? Aí você pensa, não, eu não sou João, eu sou Maria. Você desperta. Mas esse processo que você fica onde você não sabe onde você está, é exatamente quando nós desencarnamos. Você não se acha. O que vai acontecer conosco após isso? Nós vamos para o socorro espiritual que será compatível. Isso vai depender do quê? De como nós trilharmos pela vida. Pode tirar lá, que eles vão tirar uma cação. Obrigada. Então, nós vamos para essa parte conforme nós vemos. Você tem um apego. Se eu gostava muito de alguma coisa, eu não consigo, não é, renunciar. Apego material, apego emocional. Se eu não tenho condições de perdoar, se eu não sei perdoar, não sei reconhecer o outro, não tenho tolerância, veja, são características nossas. Porque é bem verdade que cada um só morre na sua vez, né? Ninguém vai para o lugar do outro. Então, são características nossas que nós vamos levar. E elas vão nos direcionar aonde nós iremos ficar. Tudo bem? Então, só a recapitulação. Nós temos uma liberdade de agir, influenciada pelo nosso pensamento, que é qualificado pelo nosso modo de sentir. Logo, todos os nossos questionamentos, né, da vida, se ela vai melhorar, se ela não vai, depende muito de nós, da nossa liberdade, essa liberdade que nós temos como presente. Eu não tenho como responsabilizar o outro por aquilo que eu escolho fazer, mas eu também não posso condenar.
Porque eu não sei o passado. Nós não sabemos. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o esquecimento do passado, que é uma bênção para nós não sabermos quem fomos, para que nós possamos progredir naturalmente onde nós estamos. Principalmente quando Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco fala que nós estamos reunidos em família em adversos, ou seja, os famosos inimigos, não é? Para com aqueles que nós somos mais simpáticos, nós temos mais reencarnações que foram trabalhadas na nossa forma de sentir, de ver a vida, de aceitar, ser resignado. Para os que não, nós estamos em aprendizado, procurando exatamente isso que nós temos com aqueles que nós somos afins. Simpatia, tolerância, paciência, benevolência, não é? Tudo certo, gente? Pode seguir? Não esqueçam que nós temos aí 1 hora, tá? Então, o que é a libertação interior, né? Qual a responsabilidade da reencarnação? Todos nós viemos aqui nos libertar das nossas imperfeições, não é? Família, trabalho e sociedade. Alguém discorda? Todo mundo bem com a família? Né? Família é, como dizia o Chico, né? O nosso cadinho, né? Cada um tem a sua particularidade, sabe bem como é que é. É que nem sapato velho, né? Todo mundo sabe como é a sua família, né? Então, nós viemos na família reajustar, no trabalho e dentro dessa sociedade que nós estamos. O Jair colocou no início da preparação aí que ele fala, não é? Que nós somos os responsáveis, né? Por esse planeta, por essa terra, não é? Na sua música, meu querido, né? Não vou lembrar o título porque eu sou péssima de lembrar título, né? Então, todos nós temos responsabilidades que demandam o quê? Libertação. Vocês acham que um dia nós vamos deixar de vir na mesma família? Já pararam para analisar? Será que é sempre a mesma? Eu não sei se todo mundo não quer estar na mesma família mais. Meu correio. Então, ainda por um bom tempo, nós estaremos no mesmo ciclo familiar, porque nós estamos se reajustando. Ainda o mesmo ciclo, né? Quando todos fazem evangelho no lar aqui, que bom, né? O evangelho no lar, ele tem a sustentação dos nossos familiares. É bom que se diga, né? Quem que dá amparo ao nosso evangelho no lar? Os familiares e interessados naquele núcleo familiar. Tataravô, talvez, um bisavô. Sempre na linha familiar. Eu gostaria que o doutor Bezerra de Menezes tivesse no meu evangelho no lar. Pela sua vontade e sintonia no bem, se faz a vibração amorosa. Mas o doutor Bezerra de Menezes, ele está numa sintonia um pouco diferenciada. Entendam bem, nós temos o amparo do Dr. Bezerra de Menezes quando nós solicitamos. Mas o nosso evangelho no lar está os amigos espirituais. Alguém chamou? Alguém? Tudo bem, gente? O evangelho, é só nós buscarmos o evangelho está dizendo lá como é que acontece, né? Então, um tataravô que nos dá sustentação. Às vezes não está naquela linha, nós não chegamos a conhecer, mas ele se interessa pela continuidade do que nós vamos fazer, dos nossos processos, né? Do passado. Aqui está. Olha que maravilha, não é? E às vezes nós achamos, quando vou fazer evangelho no lar, tem muitas pessoas que creem que quando elas solicitam Jesus, Jesus estará lá. Não está. Em ser
está em amor, porque ele coopera com o Pai. Que se Jesus estivesse presente, é diferente a sintonia, né? Eu estou falando alguma coisa diferente aqui que alguém não saiba? Todo mundo tem curso? Tudo? Quem não tem? Ah, por isso que eu... Mas, não tem, mas conhece a doutrina. Mas se qualquer dúvida pode, por favor, né? Senão a gente dispara a falar para cá e sem a compreensão, aí não é legal, né? Então tá bom. Porque Jesus, nós somos acostumados a ouvir o quê? Que Jesus é o nosso governador planetário. Então, ele elaborou, os Espíritos dizem que ele elaborou esse planeta que nós estamos, antes de nós estarmos aqui. É o que nós seguimos, né? É o que nós acreditamos. Então, ele está numa sintonia elevada do ser da criação. É um espírito, segundo o livro dos Espíritos, puro. Nunca reencarnou aqui. Nunca reencarnou, nunca teve uma reencarnação. Jesus. Nós já devíamos ter perdido a conta. Muitas vezes. Porque os espíritos dizem que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, que é o quê? Para espíritos imperfeitos, no sentido de que nós não aprendemos a amar o suficiente. Né? Então, para ser espírito imperfeito, estando aqui, qual é a característica? Essa é fácil, hein? Também, mas não é isso? Não. Está mais fácil do que isso. Vocês estão mais complicados que o orgulho, o egoísmo é o que impera os espíritos imperfeitos, que somos nós. Tem alguém que não tem orgulho de alguma coisa? Não tem. Não seja egoísta? Não tem. Se nós avaliarmos, não vamos pensar nos espíritos, vamos avaliar em nós. Avaliem, senhores, todos um instante, olhando para o seu interior. Veja o que é que você tem de orgulho e veja a naturalidade que isso te leva para um egoísmo na mesma circunstância. Todos temos. Todos. Vamos sair daqui um dia sem, ainda vai demorar. Por enquanto, nós precisamos ser aprendizado do quê? Do exercício da humildade, de amar verdadeiramente, de saber perdoar, tolerar. Já temos alguma coisa? Sim, mas ainda não é suficiente. Tanto não é que estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, né? É importante se falar isso? É. Por quê? Porque exatamente hoje nós vamos pedir uma mensagem de irmãos, como nós. Não muda. Muda a casa, a semelhança do Cristo, né? Casa material para espiritual. E quando nós lá estivermos na espiritual, para a vida material. É isso que acontece, né? Nós temos diversos processos na vida, né, para aprender, né? Então, por isso que é importante a gente mudar aquela forma que nós temos, né? Todos perdoam? A gente pode partir por aqui, né? Todos perdoam? Conseguem perdoar? Nossa irmã, qual que é o seu nome, amor? Denise. Denise não perdoa, ainda não. Vai conseguir, mas não perdoa, Eduardo. Às vezes a gente consegue uma coisa, mas não consegue 9. Não é verdade? Não consegue. Tem que ser sinceridade. Exatamente. Não há quem... Maravilha. E também não há quem perdoe 100%. Verdade. Não tem. A gente releva algumas coisas, mas perdoar, difícil. Porque em algum momento, todos nós da vida reencarnatória, em algum momento, alguém vai nos ferir.
é da vida. Vai saber, precisa saber se naquele momento da vida, por exemplo, você vai perdoar. Vamos imaginar aí os pais idosos. Pai é uma coisa crítica, né? Mas me ocorre, né? Pais idosos aí. E o filho egoísta. Né? Porque a referência do evangelho está usando, tá? O filho que é ingrato. O evangelho diz, né? Não sejamos aquele filho que coloca o pai nos últimos quartos da casa e pede para ele fazer tudo e não faz absolutamente nada. Eu estou resumindo porque não temos tempo para isso, né? É um exemplo dentro do evangelho que estou usando aqui, né? Será que o pai perdoa? Nós não sabemos, né? Mas é algo difícil, né? Sendo eu, né? Uma pessoa dentro, vivendo as experiências da vida, uma outra condição, né? Tem um filho. A esse filho desencarna antes de mim, por uma forma trágica. Eu perdoo? São coisas que nós temos que avaliar bem, né? Tudo isso é a liberdade de agir. Porque a liberdade que eu tenho de agir para o bem e eu qualifico, então eu vou desenvolver melhor as minhas virtudes. Mas se eu não ainda aprendi isso, por muito tempo eu ainda vou ser reincidente naquela mesma coisa. Não é assim? A literatura espírita, né, para as nossas irmãs, só relembrando, né, fala sobre isso, né? Do perdão, né? Que nós precisamos desenvolver o amor. Porque sem perdão, nós não vamos conseguir progredir, né? O perdão é uma coisa que é sempre bom nós lembrarmos, né? Ele é fácil. Perdoar é fácil. Pense em duas coisas, né? Jesus não ia falar algo impossível para nós realizarmos, que é a respeito de perdoar. E sobre a facilidade que hoje eu trago para os senhores refletir, né? Porque perdoar o outro, nós delegamos a responsabilidade ao outro. Se ele quiser, ele que venha pedir perdão, ele que faça. Eu só vou perdoar, mas também não quero ver mais. O outro, para o outro. É fácil? Fácil. O que não é fácil no perdão? O auto-perdão. Eu ia ter um filho e não quis ter. Era para me ter pais, não os tenho. Eu queria ter um amigo, mas eu traí esse amigo no meio do caminho. Só que durante esse processo, eu entendi, aprendi e me arrependi. O arrependimento é bom, porque ajuda a gente a crescer. Então, eu quero pedir perdão, mas eu olho dentro de mim e eu acho que eu não mereço. E quando eu olho, exatamente nesse instante, de quem é a responsabilidade? Para quem que eu vou delegar a responsabilidade? Para quem, senhores? Não tem. Por isso que é mais difícil. O auto-perdão. O perdão para o outro é fácil. Mesmo com tudo que nós dizemos. Que é difícil, eu não consigo, porque é assim, se eu fizer vai fazer de novo. Quando nós estudávamos, né, o Evangelho, tem uma coisa muito interessante a respeito do perdão, né? O perdão, ele não é
opcional, né? Se alguém pisar no seu pé, olha como é que é interessante o Evangelho. Se alguém pisar no seu pé e alguém te machucar, o perdão é o mesmo. Não tem menos perdão para aquele que pisa e mais perdão para aquele que machuca. Não. É o mesmo. Olhem para o mundo hoje, agora. Tudo o que está acontecendo. O perdão é o mesmo. Isso é chocante. Porque se eu venho de um critério de reeducação que exigiria muito mais conhecimento do que eu tenho, e é cultural para todos nós, é difícil desassociar o perdão como algo máximo a ser realizado para o mínimo. Então, na nossa concepção, o perdão ele é diferente. E ele é o mesmo. E Jesus falou uma vez só: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Está no topo da cadeia. É importante nós falarmos isso? É importante. Olha o remorso. Por que os espíritos falam, não fique com remorso? O remorso traz aquele negócio, né? Que as terapias falam. Né? Tem alguém aqui que faz terapia? As terapias falam, né? Que é culpa. Estou falando porque é aberto ao... Eu perguntei, foi até indelicado, se me perdoe, né? É importante porque todos, né, têm acesso, né? O remorso é culpa. Então, você se culpa porque você não deu a última palavra, você se culpa porque não fez aquilo, você se culpa porque se fosse diferente. É o remorso. Só que essa culpa, às vezes chega a ser mórbida, né? Porque ela não te move a sair daquela condição de dor. Ela te afunda. Porque ninguém pode mudar mais o que foi. Não tem como mudar. Se falar hoje, nós mudaríamos o nosso passado? Alguém tem condições de mudar o seu passado aí? Todo dia nós levantamos querendo acertar. Todo dia, eu duvido que tenha alguém que seja contra. Todo dia nós nos levantamos querendo acertar. Ser bom para a mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo, para a sociedade, para o cachorro, para o trabalho. A gente não quer acertar? 24 horas. A gente quer acertar as 24 horas. Pergunta quantas vezes a gente acerta. É uma questão de nós observarmos. Coloca um critério do dia, né? Não sei se é aqui que eu falei. Hoje é meu dia de paciência. Paciência eu sempre falo, né? É um negócio que eu não tenho e que falam que perdeu, e se eu perdi não achei, é um negócio para mim complicado. Meu dia de paciência. Hoje vai ser meu dia de paciência. Tá tudo muito bem até eu pôr o pé fora de casa. Pronto. Lá se foi meu objetivo, não consegui atingir, e fica para amanhã, né? Aí vamos procrastinar, né? Fica para amanhã porque hoje já não dá mais. Mas eu quis acertar. Nós queremos. Mas nós não conseguimos essa perfeição por conta de que ainda estamos aprendendo a ser melhores. Então, arrependimento para os espíritos é bom. O remorso não. É importante nós falarmos isso. Não queremos a mensagem? Assim como nós, vamos lembrar, somos nós na matéria e no espírito. O remorso, ele age para os dois lados.
Se o espírito desencarna e ele também tinha algo que ele queria ter feito diferente, ele também sofre. E precisa das mesmas coisas que nós precisamos para crescer, de uma forma diferente. Porque aí precisa do quê? Paciência, resignação, aceitação. E a dor moral, é bom que nós lembremos isso, né? A dor moral só é diminuída. O que é uma dor moral, né? Todos sabem? Vocês sabem? É esse processo que nós estamos falando, de não ter realizado algo, não é? As nossas imperfeições, podia ser melhor, desfrutar a felicidade de netos, bisnetos. A dor moral, ela não tem um corpo, porque ela está no espírito, no plano do espírito. Dor moral. Então, nós vamos sofrer aquilo que nós, não conseguimos resolver enquanto estávamos aqui. Para amenizar esta dor, nós ganhamos um corpo. Esse aqui. Esse corpo. O de cada um de nós. Porque nós não suportamos, olhando o nosso próprio passado, que, mais uma vez, nós precisaríamos de uma oportunidade para amenizar aquilo que nós não conseguimos. Só que quando nós estamos aqui, esquecemos o passado. Cada um com as suas preocupações, não é? Da vida que tem, da forma que é, da família que tem. Cada um com as suas experiências aí. Esquecemos. Vez por outra, nós temos alguns desafios e procuramos, pela fé, algo que possa nos confortar, nos consolar e promover que nós possamos seguir adiante. Então, vai de instituição, se nós buscamos a instituição, porque os espíritos dizem que a melhor instituição é a do íntimo. Então, vai de cada um. Nós não sentimos mais aquela dor, porque nós temos um corpo para amortecer. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu chego em casa, tomo um remédio. Não deveria, né? Deveria ser medicado, mas tem lá, né? Paz. Ah, mas eu estou sentindo... Vai no médico. Paz. Ah, mas... Então, sempre passa, né? O espírito, ele espia pelo corpo. Onde que o espírito vai sofrer a dor? No corpo. Por que nós temos as enfermidades? Porque o espírito precisa depurar o caminhar que ele fez. Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo, do espírito, itens 10 e 11. Nós estamos só no Evangelho, né? Imagina, né? É isso. As grandes provas da vida, né? Que é um planeta de provas? Essas provas todas. De família, de trabalho, de sociedade. Sempre com o rumo do progresso, porque o progresso não para. Eu não sei os senhores. Quando eu cheguei aqui, tudo estava em movimento. Já tinha prédio, já tinha gente pra caramba, olha, tinha até mais árvore, né? Agora é 400 numa chuva, né? 400 cai. Cada vez que chove, a gente perde 400 árvores. Eu não fico tão chocada com as 400 que nós perdemos, quanto como ninguém planta. E eu fico pensando no futuro e o futuro. É uma coisa, eu sou preocupada com a natureza. Porque nós ainda temos umas reencarnações aqui. E eu não sei como é que vai estar o ar quando eu voltar. Isso já me preocupa. Veja, senhores.
o corpo. Exatamente hoje. Poderia ser em todo lugar, como toda casa espírita trabalha sobre essas questões. Nós vemos buscar um consolo de alguém para amenizar as nossas dores, né? Os que estiverem melhor, é como aí o nosso querido amigo Jair falou. Os que estiverem melhor, poderão se comunicar. Os que não estiverem, estão em socorro espiritual. E por que estão em socorro espiritual? Por tudo isso que nós já abordamos até aqui, e muito mais, não é? Mas aqui nós não podemos falar até aí, não é? Para nós bem refletirmos, porque se hoje nós somos os solicitantes, amanhã alguém será por nós. O amanhã, alguém será por nós. É muito simples, às vezes, nós falarmos, né? Vida, morte, desencarne, reencarne, né? Mas são processos que nós temos que aprender, não é? Eu estive numa palestra ontem e é interessante me ocorrer de fazer a mesma pergunta, não é? Espírito fala? Espírito desencarnado fala? Ué, eu achei até que vocês iam me responder assim que eles escrevem, né? Fala ou não fala? Fala, né? Mas fala assim? Quem acha que espírito fala que nem eu estou falando aqui? Levante a mão. Não, é interessante. Você acha que o espírito fala assim? Qual que é o seu nome? Cláudio? Oh, Cláudio acha. Também acha? Que ele fala que nem a gente fala assim? Você vê que interessante, né? André Luiz fala pelo nosso lar, né? Pelos livros, né? Ele relata. A senhora já leu? O... Não? Qual que é o nome da senhora? Rose. Ah, mas sim. Eu sugiro, Nosso Lar, tem até o filme, né? Mas leia o livro. O livro é formidável. Do André Luiz, por Chico Xavier. Ele vai dar um bom parâmetro para a senhora conhecer a respeito. Leu aquele livro, já entendeu quase que tudo, né? Procure, né? Então, por que nós estamos falando sobre isso, né? Quando nós estamos aqui, nós temos esse corpo. Então, eu falo pelos meus lábios, né? Pela laringe aqui, né? Minhas cordas vocais, meu corpo material. Eu desencarnei, eu não tenho corpo. Como é que eu vou falar por aqui? Eu não falo por aqui. Eu falo pelo pensamento. Quando eu sonho, todos, não sei se todos já sonham. Vez por outra a gente não sonha com quem já desencarnou, principalmente com quem desencarnou. Às vezes a pessoa fala, ela dá recado, às vezes não tem nada a ver, mas você sabe que é desencarnado, você vê que está falando, não é assim? O processo de estar falando é o pensamento. Pelo amor de Deus. Que se está no espírito, não pode usar o meu corpo, não, gente. É o pensamento. Só que como nós estamos aqui, quando nós sonhamos, achamos que como a gente fala, desencarna, continua o mesmo. Mas se os senhores observarem, fica a dica. Se os senhores observarem, quando estiverem sonhando, tiver essa precisão, né? Que às vezes até um exercício, observa. Na hora que você acha que está conversando com o desencarnado, que ele não abre a boca. É. E ela não falava, ela só me olhava com ar de felicidade, mas ela não falava. E o meu pai também não falava. Agora que eu
estou lembrando, eu te falo. Mas você entende a emoção, né? A gente entende a emoção. E eles não responderam, mas eu lembro de ter a sensação de ter ouvido. Mas eles não falam, é verdade. Ainda bem que, né? Tá vendo aí, Cláudio? Mas pelo processo, ele não fala. Só um minutinho, gente. Eles não falam pela. Não tem como ser isso. Isso é impossível. Eles falam porque o processo de fala é porque nós não temos realmente tempo. O processo de fala, né, é uma ligação de energia pelos centros de força para ter aquela compreensão. Por isso que não. Pode observar, realmente a Rosa está certa. Observem, né? Aqueles que não tiverem medo, né? Vai perguntar, você fala não, né? Vamos, pelo amor, não vai perguntar para você não fala não, né? Observem, né? A importância que nós, né? São pequenas coisas. É como alimentar, né? Que nós não vamos entrar na questão, mas está no livro também. Quem quiser também acompanhar a Rosa, por favor. Morri. Estou acostumada a comer pizza aqui. Com o dito refrigerante, que não podemos falar, que não estamos ganhando, né, Jair, para isso, né? Tenho meus hábitos lá, alimentares. Aí eu morri. Vou comer o quê? Se o espírito não se desprender da matéria, ele se torna um obsessor de quem se alimenta daquilo. É muito longa a resposta, mas pode acontecer, né? Mas não é de imediato e também não é, e não chega a ser a prioridade. Mas se eu tenho uma propensão à alimentação, não é uma regra, mas pode ser. Nós vamos nos comprazer, lembra lá do início, daquilo que o meu pensamento afinizar. É isso aí, perfeito. Qual que é o seu nome? Fabiana, é isso aí. Mesma coisa. Por isso que é importante nós fazermos, né? Né? Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque é uma educação. Educar o evangelho, né? Porque o evangelho trazido por Jesus é educação, né? Exige muito de nós. Eu preciso de ter um corpo saudável para o meu espírito poder expressar de uma forma melhor, compreender os meus anos de vida e fazer algo muito bom. A partir do momento que eu comprometo o meu corpo físico, diminui meu processo de fluido mental, que é o que dá vida, e aquilo que eu me comprometi, que fica mais complexo, porque a minha boa vontade não está em ação, o meu esforço próprio não está em ação, complica a jornada espiritual de todos nós. É o reflexo da espiritualidade, né? Que é bom, é bem importante, né? Por isso que a educação, quando nós somos mais crianças, né? Olha, né? Que a gente não dá atenção, né? Tudo faz parte do nosso aprendizado. Ninguém está no lugar ao acaso. Não existe acaso, né? Nós gostamos queria até que fosse, né? Coincidência, não existe, né? Quando nós estamos num ciclo mental, hoje eu não ouço mais isso, mas acontecia muito, né? A pessoa ia ligar antes de tocar o telefone, você já sabia quem era. Hoje nem está tanto, né? Porque acho que tem muita interferência, né? Eu creio, né? Então, porque o nosso campo mental estava ligado, né? Nós temos ligações espirituais. Né? Tudo bem? Tudo completo? Os senhores entendem, por exemplo, que hoje nós estamos aqui, nós temos um compromisso, que esse momento que nós estamos vivendo, ele foi feito para existir? Ele foi feito para existir. Estamos todos reunidos aqui, de forma diferente, pessoas diferentes, e que há uma razão. E que razão?
Não sabemos. Mas que há um motivo, porque nós estamos reunidos aqui. Seja para ouvir o evangelho, seja para deslocamento de algum momento, seja para receber essa mesma mensagem, o nosso compromisso, né? Porque às vezes nós falamos para aquele ente querido, olha, ou pensamos, né? Quando se acontecer isso, eu vou buscar mensagem. É um exemplo, porque nós estamos aqui, estamos usando o exemplo daqui, né? Mas isso é para tudo. Trabalho. Trabalho não é 50, 60 anos mais, já perceberam? Que não é mais. Nós temos compromissos, segundo o nosso cronograma espiritual, de tanto tempo em tanto lugar. Até as regras mudaram. É uma questão de nós observarmos, né? Então, tudo está mais condensado para que o nosso livre-arbítrio possa agir em todas as circunstâncias. Talvez a nossa maior dificuldade como seres que somos, né, em aprendizado, é imaginar que os nossos núcleos de desafios, eles se limitam àquilo e que nós não vemos o restante. Nós temos que aprender a ver o restante. Porque nós escolhemos um lugar no mundo para vir. Todos nós. O seu nenenzinho, quantos anos tem o nenenzinho? 5 anos. Ele é o mais novinho de nós aqui. Né? Ele escolheu o momento de vir 5 anos atrás. Para a era que nós estamos, eu estou trazendo o exemplinho dele que ele está aqui. Para a era que nós estamos, como nós estamos, participando de uma nova forma, né? Dizem que geração muda de 20 em 20 anos, né? Parece que é assim, né? É 20, né? Não é 10, né? É 20, né? Eu não estou lembrando agora, né? Então, veja. E às vezes nós estamos sofrendo por uma série de coisas que nós fomos chamados, naquele contexto, a reajustar. Será que nós estamos sendo positivos onde nós estamos? Quem aqui já plantou uma árvore? Cláudio. Cláudio está danado. Fala com os espíritos e planta árvore. Já escreveu o livro também? E eu já vi espírito e planta árvore. Também, tá vendo? Cláudio, eu não sei não, hein? Você vai sair daqui direto para assistência espiritual. É o que eu tô achando. Já falou assim. Não vai, né? Não tá indo. Eu vejo aqui, mas não vai lá. Não. Foi. Foi não. Era o próximo, né? Foi. Só apertar. Olha, brincando, estamos quase, né? É o seguinte, fala o próximo. Tá rapidinho. Então, só para nós lembrarmos, né? Que nós temos que transmutar, renovar, modificar esse orgulho, esse egoísmo que há dentro de nós. Talvez a maior parte das nossas dificuldades seja exatamente porque nós estamos orgulhosos, né? Eu não vou ceder porque o outro não faz. Eu só falo se o outro fizer, né? Talvez o nosso procedimento em relacionar com as pessoas seja a nossa maior dificuldade. Então, o que ele diz aqui? É que todos nós vamos ter uma porta estreita. Precisamos da porta estreita. A porta estreita é desafio. O desafio exige trabalho. Então, tem que modificar algo em mim. Para que eu possa cooperar, não é? Com aquele que está ao meu lado, em primeira instância. O mundo é cooperação. Os espíritos dizem, tudo é cooperação. Tem alguém aqui que saiba fazer comida, né? Foi lá para fazer um alimento. Plantou, buscou a semente, plantou, cultivou, colheu, fez o alimento, processou. Tem alguém aqui? A própria roupa, o calçado. Cuida da sua própria saúde, se vacina. Cada um de nós tem uma habilidade e um talento para cooperar. Senão nós seríamos eternos egoístas. Orgulhosos demais de fazer tudo, né? Então, precisamos modificar. As portas largas são isso. Todas as vezes que a gente fala assim para nós. Isso eu já sei.
Você morreu ali. Morreu. Porque ninguém sabe nada. A gente não sabe. Se eu, por exemplo, nunca plantei, eu não sei o que é plantar. Eu não sei o que é colher. Eu não sei o que é bom, se tem água, se o tempo é bom. Não sei. Mas se eu digo assim, isso eu sei. E alguém pergunta, tá, você sabe, então me diz. E aí, como é que nós ficamos? Porque nós não temos todas as respostas. Nós viemos aqui aprender. Nunca esqueça isso na meta. Viemos aprender. Mas eu aprendi uma habilidade. Sou professora. Tem alguma professora? Sempre. Ave Maria. Todo lugar que eu for é um. Aqui é quantos milhões? Pela madrugada. Então, é que eu sou uma pessoa de coragem, tá? Você tá vendo aí? Todo mundo escondido, né? Eu sou uma pessoa de coragem. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos finalizando, senão os espíritos, né? Eu sou professora, eu não precisei estudar. O máximo do estudo para receber, né, a capacitação daquilo. Mas eu sou uma professora. Não é isso? As professoras que me ouçam, né? As minhas estão revirando no túmulo. Veja bem. Um engenheiro. Professor é engenheiro? Veja, para os professores, estou falando da profissão, não estou falando que dá aula para a pessoa que vai ser engenheira, tá? O engenheiro, ele não vai estudar as capacitações para ser engenheiro? Tem professor engenheiro? Tem professor, mas dentro da capacitação. Não só. Não é isso? De repente, eu estou errada, nem. Não, obrigado por me corrigir, porque senão eu penso que. Né? Tem professor engenheiro, mas dentro da. Isso, então, maravilha. Ai, meu pai. Salvei uma alma lá, talvez venha até mensagem. Então, veja bem. Cada um faz o máximo dentro da sua capacitação. Mas tem muita gente que não faz mais nada. Não tem outra profissão. Não tem mais nada. Não desenvolveu nenhum talento. Nós vivemos um mundo, esse mundo para trás, não é? Vamos colocar aí uns 20 e poucos anos atrás, 30 talvez, em que ter uma única profissão era a certeza de vitória. Não é? Conseguia-se, não é? Alguma coisa na sua vida, você tinha uma tranquilidade, você poderia realizar alguma coisa. Hoje, desse tempo para cá, se você não tiver uma segunda, terceira e quarta, você não alcança o mesmo objetivo. Porque o objetivo é o mesmo. Para Deus, nós somos esses filhos aí que Ele está tentando capacitar. Só que em amor, né? Através de um aprendizado dolorido. Mas que em algum momento que nós estamos aprendendo, que nós possamos buscar outros naquela condição que nós estamos. Ele não está querendo um super filho. Muito pelo contrário, ele abraçou o pródigo que era perdulário para auxiliar a sua obra. Auxiliar a família, sim, ué. É a que eu mais gosto? Talvez não seja. Tem mãe que não ama seus filhos? Tem mãe que não ama seus filhos. Oh, tem pai que não ama? Tem pai que não ama. Tem irmão que não ama irmão? Tem. Tudo tem. Basta saber se eu sei que tem. Porque às vezes eu acho que eu sei e eu estou falando coisas que ninguém sabe.
Veja como que é complexa a obra, né? Então, essa palestra, né, comprida, do livre-arbítrio, é para nós fazermos uso e não estarmos do lado de lá querendo dar uma mensagem para coisas que no futuro talvez nem existirão. Nós falamos hoje em médiuns ainda, não é? Nós vamos pedir só um minutinho, senão a espiritualidade não age, né? Está finalizando o trabalho, ainda falta 10 minutos. Vocês veem, né? Então, nós estamos aqui exatamente nesse instante falando sobre essa liberdade de agir, porque nós somos convidados a fazer o bem nas 24 horas. Às vezes nós queremos coisas demais, sem fazer nada. Alguém orou quando veio para cá? Fez uma oração? Quem fez uma oração antes de vir para cá? Aqui hoje. Veio importante, mas nós viemos buscar mensagem, foi isso? Foi. Quem é o interessado? Eu que não vim buscar mensagem ou aquele que veio? Eu preciso de uma linha de sintonia. A linha de sintonia é daquele que solicita. Ou não é? É aquele que você tem um parentesco. A oração é importante. Mas eu tinha que falar isso? Não tinha. Deveria estar subentendido para todos nós que é assim. Vai impedir que um ou outro... Não, porque a lei de Deus é misericordiosa. Mas talvez aquela preciosidade que nós queremos, né, aquela carta detalhada, tenha muitos particulares, não venha tantos quanto nós gostaríamos. Hoje, nós estamos aí por volta do ano de 2025, nós podemos solicitar ainda para os médiuns, né? Que alguém traga uma mensagem, tudo, né? Mas pode ser que daqui, né? Uns 20 anos, talvez menos, né? Quem sabe, né? Não vamos ter mais esse tipo de manifestação. Não vai ter. Tudo vai processar por onde? Já está se trabalhando isso há muito tempo. Com a chegada da pandemia, isso ficou ostensivo. A espiritualidade tem direcionamentos. Está existindo direcionamento. E é bom que nós comecemos. Ah, mas se não vai ter, como é que eu vou fazer para me comunicar com o meu irmão, que aconteceu com Lázaro e o Rico, que o Jair comunicou ali agora há pouco, né? A passagem, também não temos tempo, né? Não tem mesmo. De Lázaro e o Rico. Chega lá, quer falar com os familiares. Pode? Não pode. Quer dar notícia? Pode? Não pode. O que é o trabalho do médium? Buscar esses irmãos para trazer a notícia para a família. Se eles não vão existir e vai trabalhar o pensamento, que já estão trabalhando o pensamento, como é que eu tenho que entender a vida material se a consequência dela é espiritual? Eu gostaria muito, senhores, de falar que a vida tem milagre, né? Queria mesmo. Que tudo depende do alto, que é só nós orarmos que tudo está certo, que está tudo bem, mas a espiritualidade ela é bem disciplinada. Né? Ela diz, vai, faz a sua parte, faz o bem, incansavelmente, e perdoa. Ou seja, ame, né? Esse é o grande recado da espiritualidade em qualquer lugar que nós formos.
para que nós busquemos trabalhar em nós o nosso melhor. Que o bem seja maior do que os mal que nós fazemos para nós mesmos. E o mal que fizerem, pagar com bem. Porque quem faz o mal é o primeiro a receber. São energias que ficam no seu campo vibratório. Você pode fazer, achar que nunca você vai responder por aquilo. Mas um dia, tão frágil quanto nós somos, né? Quanto espírito, nós também teremos as invigilâncias, né? Daquele que faz, né? E aí começa para o outro a jornada que hoje que nós estamos, né? Nos esforçando para sair, que é bem difícil, né? Mas que com Jesus, com certeza, nós sairemos vitoriosos, porque eu creio, né? Hoje eu li o Evangelho de João. João é formidável evangelista, que é o capítulo 14, né? Ele diz assim: não vos turbe o seu coração. Crede em Deus e crede em mim. Que maravilha, né? Quem tem um pai bom, filho de um pai bom, né? Porque o filho é bom, né? Quem vai temer o quê, né? Que Jesus, nosso amado Mestre, possa nos fortalecer, dar a oportunidade de nós conhecermos uma nova vida espiritual, não é? Deixarmos de sermos reincidentes nos mesmos pensamentos, hábitos, a forma de ver o outro, e agregar coisas que não estão no nosso convívio, que pode parecer novo para nós que estamos adentrando agora esse pensamento, mas que não foi para Platão, Sócrates, que essa doutrina vem daí, não é? Há mais de 6.000 anos, para falar o que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, que nós tenhamos a sabedoria de receber e pôr em prática. Coisa pequena, pouquinho mesmo. Se nós nos esforçarmos, dermos os primeiros passos, vamos sair daquele local que nós estamos, de infelicidade. Porque Deus não nos criou para sermos infelizes. Deus nos criou para sermos felizes, tanto que nos deu um presente, o livre-agir. Que Jesus nos abençoe e a toda essa espiritualidade que pôde se manifestar nessa casa, não é? Que nós possamos fazer as nossas preces antes de ir embora, agradecendo a esses espíritos que tiveram essa oportunidade e que os outros recebam o nosso amor, a nossa paz e possam retornar num dia mais propício. Até breve, meus irmãos. E um Feliz Natal, né? Porque dessa vez, Feliz Natal, né?